Capítulo 201 Intervalo de 2 horas. Depois que Gradier Xanatos revelou algumas dessas coisas para eles, ele finalmente decidiu falar sobre a próxima fase. Agora darei explicações sobre a próxima fase, ouça com atenção. O salão ficou em silêncio novamente depois de ouvir isso. A próxima fase será baseada em suas capacidades. Esta fase em particular tem muitas subfases, acrescentou Gradier Xanatos. Os participantes ficaram mais uma vez confusos com sua declaração, mas esperaram por mais explicações. Em outras palavras, a próxima fase será onde testaremos suas capacidades físicas com base em sua linhagem e algumas outras coisas. Gradius Xanatos parou por um segundo antes de continuar explicando. Haverá algumas subfases onde diferentes aspectos de suas habilidades serão testados. Uma delas inclui capacidade de combate. Nós, os 5 supervisores, observaremos vocês, participantes, enquanto vocês participam de cada subfase. Com base em nossa observação, faremos uma avaliação que refletirá nos dados de avaliação do seu candidato. Neste momento, cerca de 200 participantes conseguiram chegar a este estágio, e eu os parabenizo mais uma vez, afirmou Gradier Xanatos. Como mencionei anteriormente, a próxima fase será transmitida para toda a cidade, para que todos possam assistir ao seu desempenho, disse. Quando Gradier Xanatos chegou a esse ponto, a tensão pode ser vista no rosto de muitos participantes. Eles estavam começando a se sentir pressionados por não querer bagunçar. Desconhecido para eles, este era o objetivo do MBEL. O MBEL queria aumentar a pressão que os participantes sentiam durante o teste. Por fim, o sistema de classificação será revelado após a quarta fase, onde seus pontos serão exibidos, e os participantes abaixo de 50 pontos serão desclassificados. Gradier Xanatos apontou. Conversa. 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 A tensão voltou a aumentar na atmosfera depois que Gradier Xanatos terminou de falar. Como o sistema de classificação não havia sido revelado, ninguém sabia quantos pontos eles tinham atualmente, o que significa que eles não tinham ideia de quanto esforço deveriam fazer para garantir 50 pontos no final do dia. No entanto, eles sabiam que não podiam fazer nada a respeito, então decidiram dar tudo de si, como vinham fazendo antes. Ainda assim, o medo do desconhecido atormentava as mentes dos participantes. Agora então, você tem uma pausa de 2 horas antes do início da próxima fase. Estas foram as últimas palavras de Gradier Xanatos para eles antes que os 5 supervisores desaparecessem exatamente como haviam aparecido antes. Conversa. 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 O que devemos fazer nas próximas 2 horas? Menos que tal descansarmos e nos prepararmos? Menos eu me pergunto se este andar é como os que estávamos anteriormente. Alguns dos participantes se manifestaram após o desaparecimento dos supervisores. Mapa, chamou Gustavo enquanto levantava a palma da mão direita. Troen. O contorno do mapa deste andar foi exibido em forma holográfica acima de sua palma. Assim como ele suspeitava, o mapa havia sido atualizado e não era mais o do andar em que eles estavam anteriormente. Todos também ativaram seu mapa e perceberam isso. Como os vários andares em que esses participantes estiveram, este andar também tinha um restaurante, salas, uma sala de treinamento e alguns outros lugares. O único problema era que, além da sala de espera, restaurante e corredores, outros lugares no chão estavam vermelhos no mapa. O que significava que eles não estavam autorizados a visitar nenhum outro lugar. Gustavo já podia adivinhar que as salas estavam disponíveis apenas para os alunos que passaram no teste especial. Ele ainda estava intrigado com a menção de uma classe especial. No entanto, ele percebeu que nem todos que passaram no teste eram considerados uma classe especial. Ang, estamos indo embora. Gustavo se levantou depois de dizer isso. Ele começou a caminhar em direção à entrada à esquerda. Ele parou em frente à grande parede de vidro no caminho e olhou para a cidade à sua frente. Venha conosco, Glad, Ang ofereceu enquanto sorria antes de se levantar, e você também. Maltida, certo? Ang olhou para Maltida enquanto falava. Parece que ele não me quer por perto, disse Maltida com um sorriso irônico. Vocês dois se formaram na mesma escola, certo? Ang perguntou com um sorriso. Maltida balançou a cabeça em afirmação. Então você não tem nada com que se preocupar. Entre todos os seus colegas do ensino médio, você é o único com quem ele fala. Isso já significa que ele quer você por perto, disse Yang com um sorriso. Essa garota parece entendê-lo muito. Eu me pergunto qual é a relação deles, Maltida disse internamente antes de começar a se levantar. Ang, você vem ou o quê? Gustav falou mais à frente antes de continuar andando. Ang, Maltida e Gladys se aproximaram de Gustav por trás e começaram a caminhar em direção à saída. Espere aí, rival. Você não pensou que poderia se livrar de mim, certo? Uma voz masculina alta foi ouvida vindo de trás. Gustav não precisou se virar antes de saber a quem pertencia a voz. Não esse idiota barulhento de novo, Glad expressou enquanto se virava para olhar para a pessoa responsável. Ria e TMI podiam ser vistas indo em direção a eles por trás. Ah, rabo de vaca, já que você conseguiu passar, então eu naturalmente passaria também, Ria apontou para Glad enquanto ele falava.
Seu merdinha, quem você está chamando de rabo de vaca? Glad disse enquanto sua testa apertava em aborrecimento. Você sabe que ela ainda poderia vencê-lo facilmente como da última vez, certo? TMA disse com um olhar de pena. HMPH. As if. MY only rival is M. E. He pointed at the front after voicing out put Gustavo had disappeared. E. He looked forward and noticed that Gustavo was already leaving through it. O dump. Vários minutos depois, uma mesa específica no canto sudoeste do restaurante foi ocupada por um grupo de 6. Todos dentro do restaurante ocasionalmente olhavam para aquela mesa em particular por causa do barulho de uma pessoa em particular no grupo. Você vê, e foi quando eu consegui escolher o gateau certo. Ah, eu sou incrível, certo? Como esperado, era a voz de Ria. Tal personalidade inculta. Gustavo murmurou com um olhar desagradável enquanto mastigava sua refeição. Ah, 6 é definitivamente uma multidão. Capítulo 202, Tempo esgotado. Você vê, e foi aí que consegui escolher o gateau certo. Ah, eu sou incrível, certo? Como esperado, era a voz de Ria. Tal personalidade inculta. Gustavo murmurou com um olhar desagradável enquanto mastigava sua refeição. Ah, 6 é definitivamente uma multidão. Gustavo realmente queria nada mais do que uma maneira de abandoná-los porque eles estavam causando atenção indesejada. No entanto, ele tinha certeza de que sua presença ainda chamaria a atenção mesmo sem eles estarem aqui. Acho que vou ter que me acostumar com essas coisas logo. A vida era muito mais fácil quando eu não chamava muita atenção para mim, Gustavo disse internamente com um suspiro. Bem, eles não parecem ser um bando ruim. Vamos ver como as coisas vão acabar. Gustavo decidiu parar de reclamar e continuar sua refeição. O grupo permaneceu dentro do restaurante por uma hora, discutindo coisas diferentes, desde a situação atual dos participantes até a vida fora da cidade. Ria, Glad e Yang eram as mais falantes das 6, enquanto Maltida e Temei mal falavam. Temei era muito cabeça fria, enquanto Maltida não era um livro aberto. Quanto a Gustavo, ele só disse uma ou duas palavras e ignorou a maioria das perguntas que Ria e Glad fizeram. Depois de mais alguns minutos, Gustavo levantou-se. Quero dar uma olhada nas instalações. Encontro você na sala de espera mais tarde. Ele expressou antes de sair. Ah, vamos. Ria foi interrompida por Glad, que lhe deu um soco na cabeça. Sua boca alta provavelmente afetou seus tímpanos, então ele precisa de um pouco de ar para soprar dentro dela, ela expressou. É. Seu rabo de vaca de boca suja, Ria respondeu enquanto apontava para ela. Outra rodada de discussão começou entre eles. Gustav chegou ao corredor e virou à esquerda. Ele começou a se mover de um lugar para outro no chão. Ele ocasionalmente esbarrava em um participante ou outro enquanto caminhava, e todas as vezes eles o encaravam de maneira estranha. A notícia já havia se espalhado sobre como Gustav terminou a terceira fase antes de todos os outros. Aqueles que também estavam no mesmo lote com ele também acrescentaram que ele vinha em primeiro lugar nas fases anteriores, o que disparou ainda mais sua popularidade atual. No momento, até os candidatos que passaram no teste especial começaram a comparar sua força com a dele. Eles não queriam concordar com o fato de que um candidato normal poderia ser mais forte do que eles. Eles decidiram prestar atenção na próxima fase, onde observariam os participantes de um ângulo mais próximo. Alguns deles também ouviram rumores sobre Gustav ser o irmão mais velho de um candidato de classe especial. No entanto, eles tinham um pensamento em mente que era se ele era realmente tão forte quanto eles ouviram falar, então por que ele também não era um candidato de classe especial? Caramba, ele nem passou no teste especial, então alguns deles que não o viram em ação sentiram que sua força estava sendo exagerada. Depois de se mover por algum tempo, restavam apenas mais alguns minutos antes da quarta fase. Gustavo estava atualmente vagando pela área do quarto. Ele havia organizado seus pensamentos durante a última hora enquanto caminhava e fazia planos. Quando ele chegou à frente do corredor que levava à área da sala, uma barreira vermelha apareceu na frente e o impediu de passar. Gustavo colocou sua mão na barreira. Parece que mesmo as barreiras MBL não são imunes à parcela de energia como esperado de uma linhagem de grau. A Gustavo podia sentir que, se usasse a parcela de energia, seria capaz de absorver a energia da barreira à sua frente e rompê-la. No entanto, esse não era seu objetivo no momento. Ele só veio aqui com a intenção de confirmação. Está quase na hora. Eu deveria voltar. Gustavo virou-se imediatamente depois que esse pensamento veio à sua cabeça. É ele. Algumas vozes podiam ser ouvidas ao fundo. Ei, você é o Gustavo, certo? Alguém o chamou. Gustavo virou-se para olhar para a área do corredor e notou que era um menino de cabelo verde. Ao lado dele estava uma garota loira. Quem quer saber? Respondeu Gustavo. Exceto por suas características atraentes, ele não parece nada especial para mim. Tem certeza de que é irmão de Hendrik? O menino expressou com um olhar não impressionado. Eu não tenho irmão, respondeu Gustavo antes de retomar seus passos. Ei, eu ainda estou falando com você. Onde você pensa que está indo? O garoto de cabelo verde falou antes de seguir em frente, mas a garota loira o agarrou.
O que você está fazendo? Ela perguntou com um olhar confuso. Sou Timmy, sua mulher simples. Ele se livrou de seu aperto e começou a caminhar em direção a Gustavo. Só vou testar a força dele, só isso o garoto expressou depois de chegar atrás de Gustavo. Ele estalou os dedos e sorriu antes de colocar a palma da mão no ombro de Gustavo para detê-lo. Ei, você não se importa se eu. Antes que pudesse tocar em Gustavo, o garoto de cabelos verdes sentiu um forte aperto em seu pulso. Gustavo agarrou seu pulso sem se virar. Ele. Antes que o garoto de cabelo verde pudesse reagir, ele sentiu um forte puxão em seu pulso, e a próxima coisa que ele percebeu, seu corpo estava voando pelo ar. Fulos. Ele foi incapaz de recuperar a compostura antes de bater na parede à direita. Bang. Só faltam 2 minutos. Não tenho tempo para perder tempo, Gustavo expressou antes de voltar a caminhar. Tudo na linha de visão do garoto de cabelo verde estava embaçado no momento. Seu corpo bateu na parede com tanta força que ele sentiu sua visão escurecer por alguns segundos antes de iluminar novamente. No momento em que sua visão clareou completamente, Gustavo estava fora de vista. A loira caminhou até ele e perguntou: Você está bem? Ele me derrotou com apenas um arremesso casual. Ele expressou com um olhar de confusão. Por trás, um garoto de cabelo preto encaracolado caminhou em direção a eles. Tão inútil. Você não conseguiu nem mesmo prendê-lo por 2 minutos. Capítulo 203 Aparição da segunda classe especial. A loira caminhou até ele e perguntou: Você está bem? Ele me derrotou com apenas um arremesso casual. Ele expressou com um olhar de confusão. Por trás, um garoto de cabelo preto encaracolado caminhou em direção a eles. Tão inútil. Você não conseguiu nem mesmo prendê-lo por 2 minutos. Eles reconheceram a voz e se viraram para olhar para a pessoa. Ele era um menino jovem e bonito, com cerca de 5 pés 7 de altura. Sua aparência era um pouco parecida com a de Gustavo. Hendrik, ambos falaram ao mesmo tempo. Hendrik era o irmão mais novo de Gustavo, que atualmente tinha 11 anos de idade. No entanto, ele parecia um garoto de 16 anos. Você tinha uma tarefa simples e estragou tudo. Inútil. Hendrik caminhou até a frente do garoto de cabelos verdes enquanto ele falava. Sinto muito, não sei como aconteceu. Vou pegá-lo da próxima vez. O menino gritou com uma expressão de pânico no rosto. Descobriu-se que Hendrik queria atrasar Gustavo para que ele chegasse mais tarde. Com o MBU sendo rigoroso com o tempo, ele definitivamente seria desqualificado se chegasse um segundo depois. Pitoi. Hendrik cuspiu no rosto do garoto de cabelos verdes. Um menino que por acaso era muito mais velho do que ele. O garoto de cabelo verde nem tentou revidar. Ele tinha uma expressão de pânico no rosto enquanto a saliva escorria por sua testa. Hendrik, o quê? Por que você fez isso? A loira falou, mas Hendrik a ignorou e levantou o pé para pisar no rosto do menino. Tom. Tom. Como você pode deixar aquele lixo inútil te jogar desse jeito? Tom. Tom. Significa que você é tão inútil quanto. Tom. Tom. Hendrik continuou pisando no rosto do menino enquanto falava até que o sangue começou a escorrer de seu rosto. O menino continuou tentando implorar, mas a sola do sapato de Hendrik cobria todo o seu rosto. Então, ele não foi capaz de pronunciar as palavras. Tom. 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 O rosto de Hendrik brilhou com raiva enquanto ele pijava repetidamente no rosto do garoto de cabelos verdes. Ele imaginou o rosto de Gustavo sob seu pé e começou a rir loucamente enquanto pisava. Hendrik, pare com isso. A loira atrás não aguentou mais e gritou enquanto estendia a mão para agarrar o braço de Hendrik. Saia, Paula. Hendrik não apenas puxou o braço para trás, mas também a empurrou. Foi Foi apenas um empurrão casual, mas ele inconscientemente fez uso de sua telecinese, então ela acabou voando para trás até bater as costas contra a parede. Bang! Vou matar aquela escória inútil de irmão mais velho. Hendrik falou enquanto ria enquanto continuava a pisar no rosto do garoto de cabelos verdes que já estava coberto de sangue. Havia cerca de 6 candidatos nas proximidades, mas eles apenas observaram o que estava acontecendo e não interferiram. Todos estavam com medo de interferir e incorrer na ira de Hendrik sobre eles. Hendrik Kozlov, volte. Uma voz alta foi ouvida no corredor. Entapa. 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 Um adolescente de pele branca pálida e cabelos prateados pode ser visto caminhando pelo corredor em direção a Hendrik. Ele tinha quase 2 metros de altura com uma figura esbelta. Seu cabelo era tão comprido que chegava à região das nádegas, e metade de seu rosto estava coberto por causa disso. Sua aparência era tão bonita que ele poderia ser confundido com uma garota. Ele parecia bastante fraco. Ainda assim, os candidatos nas proximidades olharam para ele com respeito e se moveram para o lado para criar um caminho para ele passar. É o Idris. Menos não acredito que ele saiu do quarto hoje. Menos oh meu Deus. Menos espero que ele acabe com o bullying de Hendrik. Afinal, ele é uma classe especial também.
As vozes dos candidatos ao fundo podiam ser ouvidas à medida que mais e mais candidatos chegavam ao local. Os passos de Aidris eram muito leves e graciosos. Seus olhos estavam fechados, mas ele caminhava perfeitamente como se pudesse ver o ambiente sem olhar. Hendrik ignorou sua ligação e continuou pisando no rosto do garoto de cabelos verdes cujo crânio quase foi aberto neste momento. Volta para baixo. Ele expressou novamente enquanto se aproximava deles. Sua voz parecia calma, especialmente com o jeito que ele falava, mas era extremamente alta. Hendrik ainda ignorou sua ligação e continuou pisando forte. Tom. 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 Imediatamente o adolescente estava a 1,5 metro de distância de sua posição, ele abriu os olhos. Proem. Um par de lindos olhos brilhando com cores diferentes foi revelado. Menos ele os abriu. Menos nossa, não acredito que ele abriu os olhos. Menos tão lindo. Suas íris e pupilas tinham tantas cores diferentes misturadas que poderiam ser confundidas com arco-íris. Pode-se dizer que mesmo os arco-íris estão faltando em comparação. No entanto, imediatamente seus olhos se abriram, o ambiente perdeu a cor. Droin. Era quase como se a cor do ambiente estivesse sendo absorvida por uma força invisível. Pedi para você recuar. Aidris estendeu a mão para pegar a de Hendrik enquanto tudo ao redor ficava preto e branco. Hendrik sentiu uma força perigosa crescendo ao seu redor e pulou para trás. Tom. Ele caiu alguns passos para trás e lançou um olhar provocativo para Aidris. O que é? Você quer ver? A testa de Hendrik se enrugou quando ele estendeu a palma da mão direita para Aidris. O espaço ao redor deles ficou estranho e começou a girar e girar. Como é o M a classe especial, é assim que você escolhe agir. Você é verdadeiramente o M a criança que não deveria estar aqui. Aidris também estendeu a mão e cores brilhantes de diferentes tipos, como índigo, veludo, escarlate, água, azul, cobalto, cinza e amarelo começaram a se reunir em torno de sua palma. A tensão no ar aumentou enquanto eles se encaravam por alguns segundos. Assim como os dois queriam avançar. Bip, 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 bip. Um alarme alto soou e 3 oficiais apareceram no meio deles. Um estava de preto, enquanto os outros 2 usavam roupas vermelhas. Já chega, disse o de preto, e tudo instantaneamente voltou ao normal. Capítulo 204, Transmissão ao vivo. Já chega, disse o de preto, e tudo instantaneamente voltou ao normal. Trate dele, disse o homem de preto para os outros 2, e eles imediatamente foram cuidar do garoto de cabelos verdes. Você vem comigo, disse o homem mais uma vez antes de tocar o ombro esquerdo de Hendrik. Antes que Hendrik pudesse responder. Jim. Ambos desapareceram. Aidris ficou parado por um tempo e olhou em volta. Ele caminhou até a loira sentada no chão com as costas contra a parede e a ajudou a se levantar. Você está bem? Ele perguntou. Ela assentiu com uma expressão de pânico no rosto. A tensão no ambiente diminuiu e todos começaram a se dirigir para as salas de espera porque, neste momento, a quarta fase havia começado. Alguns minutos atrás, depois que Gustav chegou à sala de espera, os 5 supervisores apareceram dentro da sala. Eles apareceram na hora exata depois que 2 horas se passaram. Vamos agora para o andar 817 polegadas, Gradier Chanatos expressou imediatamente após sua chegada. Dessa vez todos chegaram na sala de espera na hora certa, então ninguém foi desclassificado. Proem. 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 6 portas brilhantes apareceram de repente no meio da sala, e Gradier Chanatos pediu a todos que passassem por elas. Os participantes fizeram o que lhes foi dito e chegaram a uma grande arena semelhante a um estádio ao passar pelas portas. Todos foram direcionados para a área de estar. Os supervisores sentaram-se no lado oeste da grande arena e uma grande tela apareceu atrás deles. Jim. 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 Mais 3 telas holográficas apareceram no leste, sul e norte da arena semelhante a um estádio. Agora telas apareceram nos 4 cantos da arena semelhante a um estádio para que todos pudessem ver de todas as direções. Juíze. Juíze. Alguns orbes como objetos voadores mergulharam na arena através das portas brilhantes, e as telas holográficas se iluminaram instantaneamente. As telas holográficas começaram a exibir diferentes partes do estádio como arena. O orbe como objetos voadores desapareceu após a entrada. Era evidente que eram câmeras que podiam ficar invisíveis. Neste momento, a localização da quarta fase estava sendo transmitida para toda a cidade. Todos os arranha-céus e telas de anúncios em todos os cantos da cidade exibiram o evento, e todos estavam assistindo. Foi anunciado anteriormente que o teste de admissão do MBU seria transmitido eventualmente, então toda a cidade estava esperando por isso. Eles foram informados sobre o tempo e a fase que estava em andamento, então todos ficaram intrigados ao ver os participantes que haviam chegado até então. As pessoas assistiram de toda a cidade enquanto os participantes escolhiam lugares diferentes para se sentar. Era como um estádio, mas o espaço no meio era um piso liso de cor preta. Todo o espaço no meio tinha 1.200 pés de comprimento e 400 pés de largura.
Os cidadãos da cidade observaram alguns jovens vestidos de branco passarem pelos portões brilhantes e encontrarem lugares para sentar. Alguns já imaginavam que eram estes os privilegiados, enquanto os jovens com trajes normais seriam os que estariam participando da atual fase. Menos esse é meu filho, ele conseguiu. Oh meu Deus, meu filho está aí. As câmeras às vezes davam nos assentos dos espectadores e a tela exibia os rostos de alguns participantes. Os pais dessas crianças reconheceram seus filhos no instante em que foram exibidos na tela. Mesmo que ainda não tivessem visto o filho em casa, o que provava que provavelmente haviam passado pelas fases anteriores, a maioria dos pais ainda precisava de confirmação. Cerca de 200 participantes chegaram à fase atual e estavam prestes a mostrar suas habilidades. Depois que os jovens pararam de entrar, Gradier Chanatos levantou-se de sua posição sentada e todas as câmeras focaram nele. Agora, a quarta fase vai começar. Ele expressou. Todos se concentraram nele quando ele começou a falar. De acordo com os números do seu distintivo, você se aproximará do piso estático e exibirá suas habilidades com base nas subcategorias, explicou. A partir disso, todos já deduziram que haverá diferentes categorias. Quando o número do seu distintivo for mostrado, aproxime-se do piso estático. Lembre-se de que suas pontuações de avaliação de dados, bem como os pontos, serão baseados em seu desempenho nesta fase. Um traje foi projetado para esta fase para auxiliar no uso de sua linhagem e também garantir que seu fluxo e movimento não sejam restringidos de nenhuma maneira, acrescentou Gradier Chanatos antes de se sentar. Os participantes estavam se sentindo tensos agora mais do que nunca, enquanto alguns estavam realmente empolgados, já que os olhos de toda a cidade estavam sobre eles. Candidatos 139 e 327 aproximam Sergipe do piso estático. Uma voz robótica reverberou pela vizinhança. Descobriu-se que esta fase seria tomada em pares. Dois participantes começaram a se aproximar do chão pelos lados leste e oeste, respectivamente. Um deles era um homem com cabelo preto curto e linhas verdes na área do pescoço, enquanto o outro era uma mulher com longos cabelos roxos e chifres de carneiro. Ambos pareciam ferozes quando se aproximaram do chão. Imediatamente eles chegaram ao meio de uma longa parede preta brilhante estendida do chão na frente de ambos. Coloque sua palma no quadro de mudanças. A voz robótica ressoou novamente. Eles colocaram a palma da mão na parede e um brilho intenso os cobriu da cabeça aos pés. Suas roupas estavam sendo arrancadas de seus corpos e lentamente substituídas por um traje tecnológico orgânico. Claro, devido à luz forte, ninguém podia ver seus corpos, então eles não tinham ideia do que estava acontecendo dentro da luz. No momento em que a luz desapareceu, ambos os participantes estavam vestidos com ternos orgânicos totalmente brancos com listras azuis e pretas. Os trajes eram um pouco semelhantes em aparência aos macacões completos, mas obviamente mais sofisticados. Ambos os participantes se sentiram mais relaxados e flegíveis ao usá-lo. A parede desceu de volta ao chão e a voz robótica os instruiu a ficar na beira do chão. O menino ficou na extrema esquerda enquanto a garota ficou na extrema direita. Em Row 1. Uma longa parede de repente brotou do chão e dividiu o chão inteiro em duas metades. O menino, claro, estava na metade esquerda enquanto a menina estava na direita. A parede os havia separado, dando a cada um seu espaço. Você tem uma única tarefa agora que compreende todas as subfases. A voz de Gradier Chanatos percorreu o local enquanto os dois participantes olhavam para o amplo espaço à frente. Faça tudo ao seu alcance para chegar ao outro lado do piso estático. Capítulo 205 Subfases. Você tem uma única tarefa agora que compreende todas as subfases. A voz de Gradier Chanatos percorreu o local enquanto os dois participantes olhavam para o amplo espaço à frente. Faça tudo ao seu alcance para chegar ao outro lado do piso estático. Imediatamente após Gradier Chanatos terminar de dizer isso, o chão à frente deles de repente começou a se remodelar. Paredes apareceram de repente a cerca de 120 metros à frente de ambos os participantes. Dentro do espaço e das paredes entre eles, mini-canhões começaram a brotar das bordas do espaço e da parede que os separava. Cerca de 15 deles podiam ser vistos em ambos os lados do chão. No entanto, isso não era tudo. Troem. 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 Aberturas foram formadas em diferentes partes do chão, e as pularam para fora delas. Cerca de 7 deles podiam ser vistos em ambos os lados. A subfase de combate agora vai começar. Imediatamente a voz robótica deu sinal verde, os canhões começaram a disparar rajadas em ambos os participantes enquanto os AIs avançavam em direção a eles. Uma batalha começou enquanto os participantes lutavam para desviar das rajadas dos canhões enquanto envolviam os AIs. Gustav sentou-se no lado leste da arena semelhante a um estádio junto com Ang, Glad, Ria, Temei e Maltida. Ele já sabia que eram IAs de nível 5. Um nível a menos do que os participantes enfrentaram na primeira fase. A diferença era que eles tinham que enfrentar 7 IAs de nível 5. Mesmo sendo mais fracos, os participantes tiveram que se esquivar e destruir os canhões antes de avançar.
As linhas verdes no pescoço do participante do sexo masculino começaram a se estender do pescoço até o rosto e os braços. Todo o seu corpo estava coberto por essas linhas, e seu rosto se transformou no de uma criatura com aparência de peixe com cabeça triangular. Escamas verdes cobriam seu rosto, e seus braços desenvolveram algum tipo de longa barbatana peitoral de seus lados. Rock. Ele disparou um jato intenso de água de sua boca, que atingiu dois dos ais que se dirigiam para ele. Depois de fazer isso, ele saltou em direção à parede para desviar de alguns dos projéteis dos canhões. A garota do outro lado se transformou em uma longa serpente de corceja que tinha mais de 30 metros de comprimento. Seus braços salientes de ambos os lados se transformaram em um membro semelhante a um crocodilo, mas eram muito maiores. Os chifres de carneiro em sua cabeça também aumentaram de tamanho. Ela rapidamente girou para frente enquanto se curvava e desviava de projéteis. Suis. Ela balançou o rabo para frente, afastando um ã enquanto agarrava outro e arrancava seu braço direito das órbitas. Os ais restantes atacaram de volta, transformando seus braços em armas diferentes, variando de lâminas a revólveres, enquanto envolviam ela e o outro participante. O público assistiu enquanto os dois participantes lutavam contra os androides da IA enquanto recebiam alguns de seus ataques. A participante feminina foi a primeira a chegar à parede à frente depois de lidar com as vias e os canhões que brotaram do chão. Ela tinha sangue escorrendo de várias partes do corpo devido aos ferimentos recebidos dos ataques, mas conseguiu lidar com todos eles completamente. O candidato 327 completou a enfiar-se de combate. A voz robótica reverberou mais uma vez por todo o lugar. Calculando a pontuação de avaliação de combate CUM base no feedback dos supervisores. Enquanto a pontuação estava sendo calculada, o traje em seu corpo de repente se iluminou e seus ferimentos começaram a cicatrizar. A pontuação de combate do candidato 327 foi completamente calculada. Troem. A parede à sua frente se iluminou e a pontuação, 6,5 pés, foi exibida na frente do número de seu distintivo. Todas as telas holográficas mostraram isso também. Alguns dos participantes começaram a entrar em pânico ao ver sua pontuação de combate. Esse tipo de performance só deu a ela 6,5. Eu me pergunto o que o outro cara vai conseguir. Eles murmuraram entre si. A parede à sua frente baixou, exibindo um espaço de 60 metros de comprimento com uma parede na frente. Essa era outra subfase pela qual ela precisaria passar. A subfase do poder de ataque VAI começar. Uma grande placa se projetava do chão. Tinha 9 pés de altura e 3 pés de largura. Golpe a tabela CUM tanta força quanto você pode reunir. A voz robótica instruiu. Quando ela se adiantou para fazer o que lhe foi dito, o participante do sexo masculino acabou de terminar a primeira subfase. Ele chegou à parede da frente com muito mais hematomas e ferimentos do que a outra garota. Assim como a participante feminina, sua pontuação também foi calculada à medida que seus ferimentos cicatrizavam. Depois que o cálculo foi feito, sua pontuação foi 5,2 pés. A outra participante se transformou de volta em sua forma de serpente e se contorceu para frente com velocidade antes de desviar seu corpo e balançar o rabo para frente em direção ao grande tabuleiro. Suei. Espinhos cresceram de sua cauda enquanto ela avançava com força total e batia na prancha. Bang! Um som alto soou e o quadro começou a exibir números. 3.000 fatorial. 6.000 fatorial. 8.000 fatorial. 9.000 fatorial. Ele finalmente parou de subir quando chegou a 9.500. Conversa. 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 O público começou a conversar entre si ao ver isso. Eles poderiam dizer que o cálculo foi baseado em libras. No entanto, eles se perguntavam que nota seria dada por ter esse alto poder de ataque. Calculando a pontuação de avaliação do poder de ataque. Cálculo completo. Sua pontuação foi mais uma vez exibida na tela, e foi um 7,5 pés. O participante do sexo masculino também passou por isso atacando o tabuleiro à sua frente com o jato de água mais poderoso que conseguiu lançar de sua boca. Sua pontuação também foi calculada e acabou sendo um 6,7 pés. O teste continuou enquanto a parede descia, dando-lhes acesso ao próximo espaço. Gustavo observou e anotou essas subfases enquanto os dois participantes participavam de um teste após o outro. Após cerca de 25 minutos, eles conseguiram chegar ao final do andar. Capítulo 206 Emparelhamento. A participante feminina conseguiu chegar 2 minutos antes do masculino, mas ambos se desgastaram depois. Mesmo que seus ferimentos tenham sido curados por causa do traje, eles ainda se sentiam cansados após terminarem cada fase. Candidatos 139 e 327 agora podem deixar o andar estático. A voz robótica instruiu e ambos os participantes retornaram às suas posições sentadas. 7 subfases, cada uma com diferentes testes baseados em dados de avaliação de candidatos. Gustavo havia notado muitas coisas quando os dois primeiros estavam prestes a começar. A voz robótica chamou os próximos dois participantes e, como antes, os andares foram divididos em duas metades, cada uma com subdivisões.
Parece que a IA chama os participantes aleatoriamente. Gustavo também notou que os números não estavam sendo chamados em ordem crescente ou decrescente, o que significava que qualquer um poderia ser chamado a qualquer momento. Isso aumentou ainda mais a tensão na mente da maioria dos participantes, já que ninguém poderia prever quando seria a vez deles. Gustavo não se incomodou muito com a dificuldade das subfases. Ele só estava pensando em uma coisa no momento. Havia uma subfase em que o participante teria que canalizar sua linhagem enquanto colocava a mão em um determinado dispositivo de medição. Dessa vez ele não conseguiu mais esconder. Ele teve que fazer uso de uma linhagem durante essa subfase. Este dispositivo de medição registraria a classificação de um mestiço e o exibiria junto com algumas informações sobre a linhagem, como o grau e a habilidade. Ele não estava realmente incomodado, pois já sabia qual habilidade ele iria exibir. Com o passar do tempo, a maioria dos participantes era de primeiro ou segundo escalão Zulu com linhagens variando de grau D a grau B. Embora um dos requisitos para entrar no MBL fosse ter uma linhagem não inferior ao grau C, os participantes com graus de linhagem mais baixos ainda tiveram a oportunidade de experimentá-lo. De acordo com o MBL, se eles conseguissem chegar à última fase com tais linhagens de baixo grau, eles poderiam ter uma chance de entrar. Apenas cerca de 5 participantes até agora tinham linhagens de grau F e o restante era principalmente de grau C, e apenas cerca de 2 eram de grau B até agora. Diferentes participantes mostraram suas habilidades passando por fases. Nenhuma única pessoa conseguiu chegar a 7 na subfase de poder de ataque, além da garota serpentina que foi uma das primeiras participantes. Após cerca de 2 horas, os números dos crachas de Maltida e TMA foram anunciados simultaneamente. Ambos caminharam até o chão estático para iniciar o teste. Todos já sabiam que TMA e Maltida estavam entre os participantes mais fortes aqui, então eles estavam curiosos sobre seu desempenho. Imediatamente depois que eles mudaram para o traje orgânico, o teste começou. TMA avançou enquanto a energia vermelha cercava todo o seu corpo. Enquanto uma estranha névoa esbranquiçada começou a sair do corpo de Maltida, uma tatuagem de losango branco apareceu em sua testa. Rim. Sua pele de repente começou a mudar de cor. No segundo seguinte, ela se transformou em um ser prateado. Ela deslizou para a frente no chão que estava sendo transformado em sua cor de pele atual enquanto sua mão se transformava em uma longa lâmina afiada. Puxe. Ela perfurou o braço no peito de um dos droides de IA, fazendo com que ele se transformasse de azul e vermelho em prata. Tri. TRR. Tri. A IA de repente começou a funcionar mal e ao mesmo tempo atacou a outra IA que estava prestes a acertar Maltida pelo lado. Esta é a primeira vez que a vejo usar sua habilidade nesta escala. Ela parece ter aumentado de força, pensou Gustavo. Embora ele tivesse visto Maltida usar sua linhagem antes, ele nunca soube realmente do que consistiam suas habilidades. Ele também se virou para olhar para o lado de TMA no chão. Decomposição. Ou alguma outra coisa. Gustavo ativou os olhos de Deus e ampliou TMA usando sua linhagem para lidar com uma IA. TMA agarraria uma parte do corpo de uma IA e envelheceria e desmoronaria instantaneamente. No entanto, Gustavo sentiu que, como essa era a habilidade de sua linhagem, ele não deveria ter velocidade. Além disso, ele não deveria ter conseguido passar pela área gravitacional onde a bola de luz verde estava localizada. Não é decomposição. Ele é capaz de acelerar às vezes, aumentando muito sua velocidade, embora não seja a sua velocidade normal. Ele disparou um feixe vermelho em um dos ais mais cedo, e seu movimento diminuiu. Gustavo pensou profundamente sobre isso e percebeu que a linhagem de TMA era realmente muito poderosa. Ele pode acelerar e desacelerar a composição das coisas. Isso é realmente poderoso. Gustavo ansiava por essa habilidade interiormente. Ainda assim, ele não tinha planos de roubar a habilidade daqueles que não o haviam prejudicado ou feito algo que ia contra seus princípios. Conforme o teste continuou, ambos passaram pela primeira subfase com facilidade. Nenhum deles foi ferido nem um pouco, e cada um dos droides e canhões de IA foram despedaçados atrás deles. Suas pontuações de combate foram exibidas como 8,5 pés. Ambos obtiveram a mesma pontuação. Todo o público ficou em choque porque estes foram os mais altos até agora. Nenhum outro participante havia passado de 8 pontos na pontuação da avaliação de combate desde o início do teste, e mais de 30 participantes já haviam terminado. Eles continuaram para os próximos e continuaram obtendo pontuações altas. Ao longo de toda a subfase, nenhum deles ficou abaixo de 8 pés. No final, eles também foram avaliados e sua avaliação de dados foi atualizada. Ambos voltaram para seus lugares em meio aos aplausos e discussões de outros participantes. Durante a hora seguinte, outros participantes também entraram e fizeram seus testes. Após dois participantes que mal conseguiram terminar suas provas saírem da pista, Glad e Ria foram chamados para iniciar suas provas. ambos. Assim como Maltida e TMA, Gustavo podia ver um padrão aqui, e ele olhou para frente para olhar para a área dos supervisores. Capítulo 207 O incrível poder de ataque de Glad. os dois.
Assim como Maltida e TMA, Gustavo podia ver um padrão aqui e olhou para a frente para olhar para a área dos supervisores. Havia dispositivos de visualização de guias na frente de todos os supervisores, onde eles inseriam os dados e observações que haviam reunido sobre diferentes participantes. O Olhos de Deus foi ativado. Os olhos de Gustavo deram na área dos supervisores, e ele olhou para eles como se estivessem bem na frente dele. 1. Os supervisores sentiram uma sensação estranha e olharam em volta. Gradier Chanatos de repente ergueu o rosto e encarou a posição de Gustavo. Já que os olhos de Gustavo estavam ampliados sobre eles, era como se Gradier Chanatos estivesse olhando diretamente em seus olhos. Gustavo recuou e desativou os olhos de Deus. Os supervisores voltaram a se concentrar em seus deveres enquanto Gradier Chanatos sorria antes de continuar. Gradier Chanatos parece realmente poderoso. Não tão poderoso quanto a Satã. Aimei, mas sua força não pode ser subestimada. Gustavo percebeu isso depois de retrair sua visão. Tenho que ter cuidado, para que ele não veja através de mim e perceba minhas muitas habilidades como a senhorita Aimei fez, já que ainda não sei suas intenções. Gustavo voltou a se concentrar no chão depois de tomar essa decisão internamente. Glad, assim como TMA, tinha a mesma aura vermelha cobrindo seu corpo. Ainda assim, o uso de sua habilidade parecia ser diferente do dele. No entanto, quando Gustavo usou Gladius para inspecionar seu corpo, ele pode ver que suas partes internas pareciam semelhantes às dele devido à cor exibida. Isso fez Gustavo se perguntar se suas linhagens eram as mesmas, mas eles desbloquearam habilidades diferentes para isso. Ter uma linhagem semelhante a outro mestiço não era uma experiência incomum, mas sempre havia uma ou várias diferenças. A senhorita Aimei e Yuiko tinham a mesma linhagem, mas a senhorita Aimei não podia criar coisas do nada, enquanto Yuiko podia fazer o mesmo e transformar um objeto em outro. Pode-se dizer que a linhagem de Yuiko é mais avançada que a dela. A senhorita Aimei, sendo mais forte, poderia criar objetos do nada em uma escala maior, ao contrário de Yuiko, que logo se cansou após algumas tentativas. De qualquer forma, pessoas com a mesma linhagem sempre compartilham habilidades semelhantes com pequenas diferenças. Ainda assim, Gustavo não tinha visto nenhuma habilidade semelhante entre as linhagens de Glad e TM. Glad avançou e quebrou os ais e canhões em pedaços com as grandes foices que ela conjurou da energia que a cercava. Sua força era muito impressionante, assim como suas técnicas de combate. Gustavo percebeu que ela havia sido bem treinada em combate, ao contrário da maioria dos outros participantes que lutavam como novatos. Um golpe de sua foice cortaria um alien em dois, e ela ainda seria capaz de se esquivar dos outros, bem como dos tiros disparados contra ela com facilidade. Sua cauda balançou para trás e se prendeu no pescoço de uma ia. Ela o ergueu e jogou em direção a um dos canhões, fazendo com que ambos se despedaçassem em vários pedaços. Sua cauda era como ter uma terceira mão e, surpreendentemente, também podia se estender. Ela não era apenas diferente no físico, mas também tinha uma linhagem que era como ter duas habilidades ao mesmo tempo. Ria não estava indo mal também. Como sua habilidade de linhagem estava sintonizada com a manipulação de rochas, ele já carregava consigo algumas pedras que cabiam na palma da mão, sabendo que não poderia encontrar nada para controlar nas proximidades. Tuizi. Tuzi. Tuzi. As pedras voaram em supervelocidade extremamente, rasgando o corpo metálico dos ais. Outra coisa que o ajudou foi que ele poderia aumentar o tamanho das pedras até certo ponto, então ele também as tornou mais resistentes. Glad terminou antes de Ria, e sua pontuação foi calculada em 9,2, enquanto Ria recebeu a pontuação de 8,3. Ria não ficou satisfeita depois de ouvir sua pontuação do lado dele. Ele não queria ser um mau perdedor entre os três, então jurou fazer melhor. Quando a subfase do poder de ataque começou, ele aumentou o tamanho das pedras ao máximo, fundindo-as todas em uma para se tornar tão grande quanto um carro pequeno e arremessou-o em direção ao grande tabuleiro à frente. Bang! Um som alto reverberou por todo o lugar enquanto os números subiam como loucos e o tabuleiro vibrava. A rocha se desfez em pequenos pedaços após o contato devido à imensa força da colisão. 12.000 fatorial. Este foi o mais alto até agora. Temei e Maltida diminuíram em mais de 1.000. Ria ficou satisfeita com essa entrada, e como ele não tinha ouvido nenhum som do outro lado, imaginou que Glad ainda não tinha feito o dela. Ei, eu definitivamente estou ficando mais alto nesta subfase. Você pode beijar minha bunda, Glad. Ele gritou em voz alta enquanto sua pontuação estava sendo calculada. Por outro lado, Glad estava fechando os olhos enquanto a energia vermelha ao seu redor aumentava de tamanho. Ela fez as foices que conjurou antes desaparecerem e agora estava conjurando outra coisa. A energia semelhante a uma aura vermelha continuou subindo na medida em que todo o chão agora estava brilhando em vermelho vivo. Até Ria viu e se virou para olhar para o lado. O que ela está fazendo? Ele reconheceu que deve ter sido obra de Glad. Acima de Glad, um grande objeto cilíndrico vermelho estava sendo formado a partir de sua energia vermelha. Atualmente, era tão grande quanto um caminhão pequeno. Ainda assim,
continuou aumentando de tamanho até se tornar tão grande quanto um prédio de bungalows. Menos o que no mundo. Como ela pode criar algo tão grande? Eu posso sentir um poder imenso vindo dessa coisa. Os participantes disseram com olhares de perplexidade em seus rostos ao verem isso. Nesse ponto, Glad já estava começando a parecer cansado. Ela balançou os braços que estavam levantados em direção ao grande tabuleiro na frente. Súvulo. O grande objeto cilíndrico desceu com força e bateu no tabuleiro. Estrondo. Capítulo 208. Erro de cálculo. O grande objeto cilíndrico desceu com força e bateu no tabuleiro. Estrondo. O ataque de Ria soou como um tiro, enquanto o dela soou como uma explosão. A prancha vibrou com intensidade e quase foi arrancada enquanto o chão, que também sofreu algum impacto, teve um amassado de 15 metros de largura, mas voltou ao normal em poucos segundos. Uau! A cidade inteira, junto com os participantes nas proximidades, ficou chocada. Eles começaram a se perguntar por que um participante tão poderoso como esse não estava entre os candidatos que passaram no teste especial. Olhando para seu nível de força, ela deveria ser alguém que passou. Mesmo com Ria, Temei e Maltida. Eles foram todos excluídos dos participantes normais, mas não estavam entre os que passaram no teste especial. Isso era algo que os outros participantes não conseguiam entender. O suor escorria da testa de Glad e ela tremeu ligeiramente enquanto sorria. Eu consegui. Ela olhou para os números, que ainda estavam subindo. 10.000 fatorial. 12.000 fatorial. 15.000 fatorial. Os supervisores também olhavam para os números com os olhos arregalados. O mais baixo até agora foi 4.000 enquanto Ria foi o mais alto com 12.000 e agora Glad superou isso. Não que um poder de ataque de 6.000 libras não fosse poderoso, mas os gostos de Glad eram mais fortes do que o esperado. Os supervisores pensaram que nenhum participante seria capaz de passar de 9.000, pois esses deveriam ser mais fracos do que aqueles que passaram no teste especial. No entanto, parece que não foi esse o caso. Quem sabia o quão inferiores os participantes com pontuações mais baixas estavam se sentindo agora. A pontuação finalmente parou em 16.700 pés e Glad recebeu uma pontuação de 9,5, enquanto Ria recebeu 8,8. Ria estava desanimado por descer, mas se animou imediatamente ao lembrar que havia outras fases. Eles passaram para a próxima subfase, que era raciocínio/inteligência de aptidão. Ria conseguiu ficar mais alto que Glad nesta subfase, resolvendo mais problemas projetados no espaço do que ela. Depois de alguns minutos, eles terminaram todas as subfases. Ria só conseguiu ficar mais alto que Glad em apenas uma subfase. Mesmo na subfase de força, ela ainda conseguiu uma pontuação de 9, levantando até 7.000 libras. Ela foi mais uma vez a mais alta nesta fase. Depois que os dois deixaram a pista e voltaram para seus lugares, todos não conseguiam tirar os olhos deles. Outros participantes que vieram a seguir dificilmente despertaram o interesse de todos novamente depois de ver suas apresentações. Os participantes ocasionalmente olhavam na direção de Glad. Eles também notariam Gustav, que estava sentado no meio dos cinco com Ang ao lado dele sempre que eles faziam isso. Eles lembraram que ele também deveria ser forte e começaram a se perguntar como seria seu desempenho. Eles se perguntaram se ele poderia ficar tão alto quanto ela. Como ele realmente não havia exibido sua habilidade de linhagem, eles não sabiam o que imaginar. O tempo passou enquanto os participantes iam um após o outro para participar das subfases. Depois que mais de 100 participantes terminaram seus testes, Gustav foi finalmente chamado junto com Ang. Candidatos 126 e 121 aproximam Sergipe do piso estático. Então não foi coincidência. Poderia ser ele. Gustav mais uma vez olhou para a área de julgamento enquanto se levantava. Ele e Yang moveram-se em direção ao chão. Ah, agora é a vez dele. Eu me pergunto como será a performance dele. Ele é muito forte, mas seu desempenho pode superar o de Glad. Menos a garota também é muito poderosa. Eu me pergunto o quão alto seu poder de ataque será. Os participantes se concentraram em ambos. Eles não queriam perder um único detalhe. Em diferentes partes da cidade, os alunos da Echelon Academy e os professores olhavam para as telas com a boca aberta. Gustav chegou à quarta fase. Foi sorte. Como ele fez isso? Eles não conseguiam entender como Gustav estava entre os mais de 200 participantes que conseguiram chegar tão longe. Na antiga casa de Gustav, seu pai e sua mãe olhavam para a tela em suas casas com olhares de choque. É o Gustavo. Como ele chegou lá? Isso deve ser um engano. Eu me recuso a acreditar nisso. A mãe gritou. Cala a boca, mulher. Pare de fazer barulhos desnecessários e deixe-me assistir para ver se isso é uma farsa. O pai gritou e focou na tela mostrando Gustav e Ang se movendo em direção ao chão. Ang virou-se para olhar para Gustav enquanto eles se aproximavam do andar à frente e sorriu. Boa sorte, Gustav, ela expressou. Você também, deu seu melhor, Gustav devolveu o sorriso depois de dizer. Eles chegaram no chão e colocaram a mão na parede que se estendia do chão. Troem. Troem.
A luz brilhante engolfou seus corpos por cerca de 5 segundos e, depois que diminuiu, o traje tecnológico pode ser visto em seus corpos. A parede desceu quando os ais e canhões começaram a aparecer na frente. Ang com certeza passará por esta subfase com facilidade, Gustav disse internamente e decidiu não se preocupar com ela. Agora então, vou me concentrar no meu. Um sorriso malicioso apareceu em seu rosto enquanto ele avançava. Das foi ativado. Sus. Gustav se moveu uma vez e apareceu na frente de um dos ais ao lado antes de lançar o punho. Bang! Seu punho rasgou o peito da Ia e ele instantaneamente mudou para o lado, desviando de 3 feixes que acabaram atingindo a Ia que ele acabou de atacar. Dom! Gustav curvou-se com velocidade, esquivando-se da lâmina afiada que apontava para seu pescoço. No momento em que ele se levantou, seu punho também estava subindo com ele. Bam! Seu punho atingiu a mandíbula da Ia que o atacou um momento atrás, fazendo com que toda a cabeça fosse arrancada do pescoço. Sus! Ele disparou novamente e correu pela parede por alguns segundos esmagando os canhões neles no processo. Saltando para baixo da parede, ele ergueu as pernas e baixou-a sobre a cabeça de um dos ais, fazendo com que sua cabeça se abrisse. SKRRYHH. A eletricidade explodiu em todos os lugares enquanto Gustavo lidava com os ais um após o outro. Do lado de Yang, ela se movia em uma velocidade que nem mesmo o público conseguia acompanhar. Uma vez que sua imagem posterior passasse por uma área específica, os ais seriam desmantelados e quebrados em pedaços no momento seguinte. Ang se moveu pelo local mais rápido que um fantasma desmantelando os canhões também. Nenhum único ataque foi capaz de tocá-la. Essa subfase foi moleza para os dois. Ang terminou em 1 minuto. Gustav chegou alguns segundos mais tarde do que ela. Se a velocidade fosse o requisito para obter a melhor pontuação de combate, Ang teria sido mais alto, mas infelizmente não foi. Os supervisores analisaram todo o processo em câmera lenta vendo cada movimento feito por cada um deles antes de dar seu julgamento. Calculando o candidato 121 pontuação de combate. A pontuação de Ang foi exibida e mostrou um 9,3 pés, mas a pontuação de Gustav estava demorando mais do que o normal para ser calculada. Ang já havia iniciado a segunda subfase enquanto Gustav ainda esperava por suas pontuações. A capacidade de combate do candidato 126 superou o nível desta subfase. Pontuação não pode ser calculada corretamente. Solicitando permissão para aumentar nível de subfases para nível de classe especial. Capítulo 209 Material de aula especial. A capacidade de combate do candidato 126 superou o nível desta subfase. Pontuação não pode ser calculada corretamente. Solicitando permissão para aumentar nível de subfases para nível de classe especial. A voz robótica anunciou seu pedido. Conversa. 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 Menos o que está acontecendo. Menos seu desempenho superou o nível desta subfase. O que significa nível de classe especial? Oh, meu Deus, eu mal consegui acompanhar seus movimentos. Porque tudo é sempre diferente quando se trata dele. As vozes vidas do assento dos espectadores eram altas e claras. A maioria deles não conseguia nem acompanhar a batalha entre Gustavo e os ais com os olhos, então eles não tinham ideia de como ele se saiu bem. Eles até acharam que Ang deveria ter obtido uma pontuação mais alta desde que ela terminou em primeiro lugar. No entanto, eles sabiam que o AI foi calculado com base nas informações dos supervisores. Eles acreditavam que os supervisores não inseririam os dados errados. Todos os que assistiam na cidade ficaram igualmente surpresos e confusos. Eles se perguntaram o que a IA quis dizer com suas palavras e esperaram que os supervisores limpassem o ar. Candidato 126, parece que sua habilidade de combate está em um nível mais alto do que a configuração da subfase. Você deseja que o nível de dificuldade das subfases aumente para o de uma classe especial? Gradier Xanatos expressou de sua posição. As telas agora estavam divididas em 3. A primeira parte mostrava Ang, que estava passando pela segunda fase, enquanto a segunda e a terceira mostravam Gustav e Gradier Xanatos. Gustav ficou no lugar e olhou para a área do supervisor com um olhar contemplativo. O que aconteceria se eu concordasse com o aumento do nível de dificuldade? Perguntou Gustavo. Ele falou com um tom normal, mas sua voz foi transmitida pela vizinhança e por toda a cidade. Em primeiro lugar, embora as subfases não sejam alteradas, o nível de dificuldade aumentará, o que significa que uma performance que daria a você um 9 ao participar da subfase normal só seria capaz de levá-lo a cerca de 5 ou menor ao participar das subfases especiais de nível de classe, revelou Gradier Xanatos. Suspiro. Os participantes, bem como os que assistiam, brincavam entre si sobre qual era o objetivo da subfase de nível de classe especial. Em segundo lugar, aumentar o nível de dificuldade para o nível de classe especial permite que você se aliste no esquadrão de classe especial se você completá-lo com boas pontuações, acrescentou Gradier Xanatos. Dentro da casa Oslov, os pais de Gustavo observavam com olhares de descrença.
Não é o mesmo esquadrão para o qual nosso precioso filho foi alistado. O pai expressou. Como eles poderiam estar pensando em dar a ele a oportunidade de se tornar parte disso? A mãe expressou em descrença. Você é burra, mulher. Não viu a performance dele agora há pouco. O pai expressou com um olhar de aborrecimento enquanto apontava para a tela. Nem seu precioso filho pode fazer isso. Ele se virou para olhar para a tela onde Gustavo estava sendo exibido. Ele não é mais o Gustavo que conhecíamos. Ele mencionou esta aula especial antes. Tenho certeza que tem algo a ver com o agrupamento dos participantes de elite juntos, Gustavo disse internamente enquanto continuava ouvindo. Você pode se perguntar o que é ser um membro da classe especial, então vou lhe dizer uma ou duas coisas. Um recruta da classe especial tem certos privilégios que os recrutas normais não recebem ao entrar no MBL. Existem alguns jovens que foram escolhidos para serem candidatos da classe especial neste momento. Eles são um grupo de candidatos de elite, explicou Gradier Xanatos. Menos oh meu Deus, havia tal esquadrão. Parece que ele atingiu grande. Seu irmão também é um pelo que ouvi. Menos o que? Ele tem um irmão. Os participantes discutiram entre si enquanto Gustavo contemplava. Aquele garoto deve ser um candidato de classe especial, tenho certeza. A imagem de um garoto de cabelos cacheados apareceu em sua mente enquanto ele pensava nisso. Tornar-se uma classe especial parece bom, mas definitivamente tem seus prós e contras. Os recrutas da classe especial podem obter oportunidades e privilégios, mas e se eles não tiverem liberdade como os outros ou algo assim? Eu poderia decidir participar do teste, mas tenho que descobrir mais sobre isso antes de decidir realmente me tornar uma classe especial. Se eu passar nas subfases especiais de nível de classe, ainda posso recusar ser uma classe especial no final da fase de teste se descobrir que não é favorável. Gustavo processou esses pensamentos em menos de 3 segundos dentro da cabeça e levantou a cabeça mais uma vez para olhar na direção dos supervisores. Eu concordo em participar das subfases especiais de nível de classe, Gustavo expressou. Toda a vizinhança se acalmou ao ouvi-lo falar. Afinal, todos esperavam que ele concordasse com isso, quem não pularia em tal oportunidade. No entanto, eles não tinham ideia de que ele quase recusou. Tem certeza? Gradier Xanatos pediu para confirmar. Sim, eu sou, Gustav respondeu instantaneamente sem um pingo de agitação. Tudo bem, antes de eu dar a permissão, você tem que entender que ficar abaixo de uma pontuação de 7,5 em qualquer uma das subfases resultaria em uma reprovação automática. Mesmo que uma pontuação de 7 seja maior do que uma pontuação perfeita para um teste de avaliação normal, é considerado muito baixo para uma classe especial. Portanto, você não é um material de classe especial se não obtiver pelo menos 7,5 em todas as subfases. Gradier Xanatus afirmou. Então este é o caso. Gustavo sorriu. 7,5, hein? Se posso perguntar, qual é a pontuação mais alta que um candidato de classe especial obteve? Gustavo disse com um olhar inquisitivo. Embora Gradier Xanatus se perguntasse por que ele faria tal pergunta, ele não viu nada de errado em responder. O mais alto até agora é um poder de ataque de 8,8 polegadas, respondeu Gradier Xanatus. Agora, se você não tiver mais perguntas, concederei a permissão, acrescentou. Gustavo assentiu e ficou olhando para frente. Já que eu decidi jogar assim, terei que ir além. Além de fazer as coisas dessa forma, vai trazer mais benefícios quando eu decidir se faço ou não parte do esquadrão especial. Capítulo 210, tentando novamente a subfase de combate. Gustavo assentiu e olhou para frente. Já que eu decidi jogar assim, terei que ir além. Além disso, fazer as coisas dessa forma trará mais benefícios quando eu decidir se devo ou não me tornar parte do esquadrão especial. Gustavo concluiu em sua mente quando Gradier Xanatus deu sinal verde para ir aumentar o nível de dificuldade das subfases para Gustavo. Neste momento, Ang já estava passando pela terceira subfase. Candidato 126 lado do piso estático agora vai sofrer uma mudança de dificuldade. A voz robótica anunciou. O piso preto começou a se reestruturar. Gustavo foi movido de volta para o início do grande andar. Depois de alguns segundos, estava feito. Geralmente ainda parecia o mesmo de antes. Ainda assim, houve mudanças como obstáculos no chão junto com lanças pontiagudas afiadas saindo da parede ocasionalmente. Havia lugares no chão que tinham saliências e diferentes tipos de coisas. As IAs começaram a aparecer mais uma vez, junto com os canhões. Desta vez, eles eram AIs de nível 6 em vez de nível 5. Esses AIs pareciam mais robustos e ameaçadores. Eram 7, assim como nas subfases anteriores. Em contraste, os canhões aumentaram tanto em tamanho quanto em número. Cada canhão colocado nas paredes e em diferentes partes do chão tinha até 1,80 m e era um pouco mais robusto que os anteriores. Suspiro. Sons ofegantes puderam ser ouvidos vindos dos assentos dos espectadores após testemunhar a mudança. A diferença de dificuldade era bem visível. Alguns deles já sabiam que teriam dificuldade em terminar a subfase sem realmente obter pontuações se passassem por isso. Candidato 126 agora pode reiniciar a fase de combate.
Imediatamente após a voz robótica dar sinal verde, os ais e os canhões ganharam vida e começaram a atirar em Gustavo antes que ele desse um passo à frente. Twizy. Toze. Mesmo antes de Gustavo ser capaz de ativar das e fugir dos feixes que chegaram à sua frente. Cada feixe de laser viajava a uma velocidade de mais de 1000 pés por segundo, então era como se eles aparecessem de repente na frente dele. Felizmente, Gustavo ainda tinha percepção e já havia saído do caminho antes que o primeiro fosse disparado. Das foi ativado. Ele ativou Das no momento em que desviou para a direita para desviar do primeiro. Os outros três também se dirigiam para ele. No entanto, como eles estavam um pouco atrás do primeiro, Gustavo conseguiu se esquivar em sua velocidade atual. Desviar. 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 Gustavo desviou dos raios brilhantes verdes, azuis e vermelhos disparados em sua direção. Das realmente não fez sua velocidade mais rápida do que os projéteis, mas ele poderia prevê-los antes de serem disparados. Ele já estava saindo do caminho antes que os projéteis o alcançassem. Ainda assim, parecia que ele era mais rápido. Sus. Gustavo avançou. Imediatamente ele cruzou 70 pés, Gustavo saltou para cima e lançou o pé direito. Instantaneamente, o chão abaixo dele de repente empurrou para cima. No entanto, ele já havia saltado alto o suficiente para sair de seu alcance. Bam! O pé de Gustavo esmagou com precisão a cabeça do primeiro AI, fazendo-o voar do topo de seu pescoço com fios e circuitos sendo arrancados junto com ele. Gustavo agarrou o corpo e de repente virou-se para a esquerda para colocá-lo à sua frente. 12. 12. Dois feixes atingiram o corpo mecânico decapitado da IA, protegendo Gustavo no processo. Gustavo ergueu o corpo da grande IA que tinha mais de 1,80 m e pesava mais de 1000 quilos. Ele o balançou casualmente em direção aos dois ais que atiraram nele e pularam para trás. Bam! Bam! O corpo se chocou contra os dois ais, fazendo-os voar em direção à parede pontiaguda ao lado. Pruk! Pruk! Ambos os ais foram perfurados por vários objetos pontiagudos que se projetavam da parede. Como Gustavo saltou para trás, ele também se esquivou dos tiros dos canhões nas paredes. Ele teve que se mover pelos andares com cuidado porque alguns lugares tinham armadilhas. Ele não ativou os olhos divinos, mas percebeu. O deslocamento gravitacional foi ativado. A força gravitacional em torno do ambiente de repente ficou estranha. Gustavo abriu os braços e correu para a frente. Parecia que ele só fazia isso porque queria correr. No entanto, a verdade é que ele estava direcionando o deslocamento gravitacional para as paredes. Por alguns segundos, os canhões nas paredes baixaram os bicos devido ao peso e acabaram errando tiros. Gustavo aproveitou a oportunidade para correr em direção ao resto dos ais e esmagá-los em pedaços. Bam! 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 Ele jogou seus punhos consecutivamente contra os dois últimos, deixando buracos em seus corpos. Pedaços das peças da IA voaram pelo local. Ambas as cabeças se chocaram contra dois canhões à esquerda, desmantelando-os no processo. O deslocamento gravitacional foi desativado. O deslocamento gravitacional só poderia ser mantido por alguns segundos, então já havia servido ao seu propósito quando Gustavo destruiu os dois últimos ais. Os canhões recuperaram sua funcionalidade e começaram a atirar nele novamente. Sus. Sus. Suso. Gustavo disparou pelo local, desviando das vigas no processo. Ele contou o número de canhões em cada parede e notou que 7 estavam à esquerda, enquanto apenas 3 restavam à direita. Gustavo disparou para a direita e saltou 30 metros para cima. Tou. Ele pousou diretamente no primeiro canhão. Sentou-se nela como se fosse uma cadeira. Troim. 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 Todos os canhões se voltaram para este em particular e começaram a atirar nele. Tou. 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 Estrondo. Gustavo saltou para o lado quando o canhão explodiu em pedaços e pousou no próximo. O mesmo cenário aconteceu quando Gustavo saltou de um canhão para o outro, causando sua destruição. Em poucos segundos, os 8 canhões foram despedaçados e ele caiu no chão e disparou em direção aos da esquerda. Tom. Ele saltou para cima enquanto levantava a rótula direita. Bam. Sua rótula esmagou o meio do canhão quando ele estendeu as duas mãos para esmagar as da direita e da esquerda. Bam. Bam. Seu punho os quebrou em pedaços antes que seu corpo começasse a descer do ar. O candidato 126 completou a enfiar-se de combate. Olá, querido telespectador. Essa novel foi tirada de Novel B.